Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando o Salmo de número 119 e hoje nós vamos estudar os versos de número 121 a 128. Nós estamos no 16º dia do nosso propósito com os Salmos e hoje o nosso tema é o momento da intercessão. Então vamos ler a palavra? Está escrito assim: tenho praticado o juízo e a justiça. Não me entregues aos opressores. Serve de fiador do teu servo para o bem, não deixes os soberbos oprimirem-me. Os meus olhos desfalecem, aguardando a tua salvação e a promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso, considero reto todos os teus preceitos acerca de tudo e aborreço todo o caminho de falsidade. Bendito é o nome do Senhor. Hoje nós vamos aprender, sobre esses versos, né? E é interessante que o salmista, ele vai relembrar o que ele já tem feito durante a sua caminhada, né? E aqui ele fala, ó, tenho praticado o juízo e a justiça, né? Eu tenho andado em retidão. Então, Senhor, não me entregue aos meus opressores. Ele pede de novo, né? E isso significa o quê, Keila? O que isso significa? Significa, gente, que ele estava fazendo a coisa certa, né? Ele estava reivindicando a Deus, olha, Senhor, eu tenho feito certo, tá? Então, por favor, não deixa que os maus me dominem, né? Ou seja, quando nós fazemos o que é certo, nós podemos orar com confiança, né? Pedindo que Deus nos proteja de injustiça. E foi isso que ele fez, ele orou com confiança. E o Senhor me faz lembrar que lá eu acho que, se não me falha a memória, lá no livro de Hebreus está falando que nós precisamos de chegar com ousadia perante o Senhor, né? Em oração. Então, é isso que o salmista estava fazendo. Ele chegou com ousadia para poder, então, orar com confiança, né? Para Deus, então, agir na situação dele, né? E Deus age, O verso de número 122, né? Ele vai dizer assim: serve de fiador do teu servo para o bem, não deixe os soberbos oprimirem-me. E aqui Deus garante, né, a nossa proteção. É Deus que garante, gente, a nossa proteção. Por isso que vale a pena confiar nele, tá? E obedecer a ele, porque Deus só vai livrar se a gente tiver em obediência. Porque se a gente está confiando e a gente está andando em desobediência, Deus não tem compromisso com o desobediente, né? Deus tem compromisso com a palavra dele. E quando a gente obedece, ele honra a nossa obediência, né? Então é importante nós obedecermos. Então, Deus garante, né, a nossa proteção quando nós estamos agindo de acordo com a palavra dele, né? Então não deixa, Senhor, os arrogantes me prejudicarem, né? Então nós podemos pedir que Deus se envolva, né, diretamente para nos defender das pessoas más, né?
e das pessoas orgulhosas. Então, quando nós pedimos, nós clamamos, nós intercedemos, Deus age. E o Senhor me fez lembrar aqui, sabe o que o Senhor me fez lembrar? Ele me fez lembrar aqui, eu quero ler com vocês, aqui em Gênesis, né? Já que nós estamos falando sobre, né, o momento da intercessão. E o que é interceder, gente? Interceder é quando a gente ora, quando a gente investe, né? Ou intercede a favor de outra pessoa, né? A favor dos outros, né? Então, é interessante que aqui no livro de Gênesis, capítulo 18, eu anotei, e a gente vai ler, tá falando sobre quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e de Gomorra, né? Que Deus, ele não faz nada escondido daqueles que o amam. Deus revela os seus segredos. E Deus já mostrou logo para Abraão que ele iria destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, e lá estava lá o parente de Abraão, né? Que era o Ló. Então, olha só, a intercessão de Abraão, né? Verso de número 23, fala assim, ó: e chegou-se Abraão dizendo: destruirás também, Senhor, o justo com o ímpio? Aí ele falou: se porventura houver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir também? Não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão lá dentro dela? Aí o que o Senhor falou? Não, se tiver 50 justos, eu vou poupar a cidade por conta dos 50 que tem lá. Aí Abraão ousou em falar de novo: Senhor, e se tiver 45? Aí o Senhor falou para ele: ó, se tiver 45 justo na cidade, eu vou poupar a cidade inteira por conta dos 45 justos. Aí ele ousou perguntar novamente a Abraão: se tiver 40, Senhor, 40 justos? E ele foi falando: se tiver 30, né? E se tiver 20? E o Senhor falou: se tiver os 45 eu vou poupar, se tiver os 30 eu vou poupar por conta deles, se tiver os 20 eu vou poupar, tá? E aí no final o Abraão fala: Senhor, e se tiver 10? Se tiver 10, Senhor, o Senhor vai poupar a vida dos 10? E o Senhor fala: se tiver 10, eu não destruirei por amor dos 10. Olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus é compassivo, como que Ele é maravilhoso e misericordioso. Só que na cidade de Sodoma e Gomorra não tinha 10, né? Lá tinha 3 pessoas. Tinha 4, Ló, a esposa e as 2 filhas. Só que a mulher de Ló olhou para trás. Então ela olhou para as coisas do mundo, né? Não queria abrir mão, né? Então o que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. E só saiu dali 3 pessoas, 3 justos, né? O Ló e as suas 2 filhas. E depois Deus destruiu toda aquela cidade. Então, gente, a intercessão, ela é poderosa. E outra palavra aqui que o Senhor ministrou também ao meu coração, e eu quero ler com vocês, é sobre quando o Senhor Jesus intercedia ali pelos seus discípulos, ali no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, o verso de número 9, que fala assim, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele estava aqui orando, né, pelos seus discípulos, tá? Ele estava fazendo esse pedido para que o Senhor guardasse eles, né? Guardasse eles, porque eles eram de Deus. E aí, olha o verso de número, quer ver? Que também o Senhor Jesus, ele ora aqui por nós, né? Por nós, ele orou pelos discípulos e ele também orou por nós. Está escrito aqui no verso de número 20. Aqui, ó: eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus estava orando por nós, meus irmãos, por mim, por você, né? Aqueles que haveriam de crer na palavra, né? Aqueles que haveriam de crer e aceitar a Ele como Senhor e Salvador de suas almas. E nós aceitamos, nós cremos, né? E aceitamos. E Ele já tinha orado por nós. Olha que coisa gloriosa.
O nosso Deus é maravilhoso. E também o verso de número 24 fala: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Bendito é o nome do Senhor. Olha o poder da intercessão. Nós estamos aqui, né? Porque alguém orou pela nossa vida, alguém intercedeu por nós, né? Então o poder da intercessão, gente, ele é poderoso. Vale a pena nós continuarmos servindo ao Senhor, né? Intercedendo pela vida também de outras pessoas, né? Então, se Deus te tocou, te direcionou para interceder por alguém, interceda. Deus vai atender, tá? Deus atende a oração intercessória. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar. Verso de número 123. Os meus olhos desfalecem, aguardando a tua salvação e a promessa da tua justiça. Então, olha só, o salmista aqui ele estava cansado de esperar, né? Teve uma hora que a gente cansa, né? E ele expressa isso. Teve uma hora que ele estava cansado, né? É o que ele expressou aqui, ó. Os meus olhos desfalecem de aguardar a tua salvação, né? E a promessa da tua justiça, porque estava demorando, né? Então, o que ele faz aqui? Ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Senhor, eu estou esperando, eu estou aguardando na tua justiça. Mas eu quero falar para o Senhor que eu já estou ficando cansado. Estou ficando cansada. Entra com tua providência. Então, às vezes, gente, a espera por socorro vai ser longa, né? Mas nós precisamos continuar. Porque a vitória é daqueles que continuam, é daqueles que permanecem clamando, esperando no Senhor, né? É daqueles que continuam confiando nas promessas do Senhor, tá? Então, continue esperando e confiando. Verso de número 124. Trata o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Então, eu acho interessante isso aqui, porque ele pede para o Senhor tratar ele, não é segundo o que ele merece, porque a gente merecia, sabe o quê? A gente merecia ser fulminado por Deus, sabe por quê? Porque somos pecadores, né? Todo tempo nós pecamos, nós merecíamos a morte, né? Mas é a bondade de Deus, é a misericórdia dele, é a graça dele, sabe? Então, ele fala: Senhor, age comigo com amor, né? E ele fala assim: segundo a tua bondade, ou seja, segundo a tua misericórdia. Então, Senhor, o Senhor me trata, não é de acordo com aquilo que eu mereço, mas segundo a tua misericórdia. Tá? Então ele pedia isso, né? Segundo a bondade, segundo a misericórdia do Senhor, né? Ele pedia isso para quê? Para que o Senhor o ensinasse como que ele viveria corretamente. E nós precisamos de pedir essa ajuda, esse direcionamento do Senhor todos os dias para nós o quê? Para nós vivermos uma vida reta diante do Senhor. E só o Senhor pode nos ensinar isso mediante a sua palavra. Mediante a sua palavra. Verso de número 125. Sou teu, Senhor, dá-me entendimento para que eu conheça os teus estatutos. Ele, mais uma vez, ele fala: Senhor, eu sou teu. Ou seja, eu sou tua, Senhor. Eu sou tua, Senhor. Eu sou tua, Deus, né? Isso significa o quê? Que nós temos dono. Nós temos dono, o nosso dono é o Senhor, né? O nosso Pai, né? E Ele é soberano. Então, se nós temos um dono, nós podemos confiar. Sou tua serva, Senhor. Sou tua serva. Me ajude a entender a tua palavra, né? Sempre que lemos a Bíblia, nós devemos orar pedindo o quê? Entendimento, discernimento para poder a gente aplicar na nossa vida aquilo que nós estamos aprendendo todos os dias. Então é por isso que a gente precisa de ler e meditar nela todo dia e colocar em prática. Porque se eu estiver lendo
estiver meditando e eu não colocar em prática, não vai adiantar, é preciso eu colocar em prática, tá? Para que isso possa virar uma verdade na minha vida diária, tá? Colocando em prática. Verso de número 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. E Deus está já aqui na hora de agir, né? Olha, Senhor, já está na hora de o Senhor agir, né? Ó, né? Já está na hora aqui de o Senhor agir. Ele falando, né? Ele pede aqui, ele clama o Senhor para que Deus faça alguma coisa, para que Deus faça justiça, né? E não é errado pedir justiça quando o pecado está crescendo, meus irmãos. Não é errado pedir justiça quando o pecado está crescendo, tá? Ao nosso redor é necessário. Nós pedimos a justiça, sabe por quê? Porque Deus é justo, tá? Então, quando a gente vê toda essa injustiça, a gente vai falar, Senhor, age com justiça, porque do poder dele, né? É a justiça de Deus. Ele é justo, gente. Ele é justo. Então, é importante nós pedirmos ao Senhor para ele poder agir com justiça, né? Para que o pecado ele seja desfeito, né? E para que o nome dele seja glorificado. 127. Amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado, né? E aqui é necessário amar a palavra, né? A tua palavra vale mais para mim do que qualquer riqueza, né? Porque a palavra é que ela vai trazer vida e vida com abundância. É a palavra que vai trazer sabedoria para a sua vida, né? Então, é necessário nós amarmos a palavra, porque ela é uma riqueza. E nós somos privilegiados de termos acesso à palavra, porque muitas pessoas não têm. Nos países comunistas, por exemplo, né? Eles não têm acesso, mas nós temos, você tem. Então, vamos aproveitar e valorizar a palavra, né? Vamos valorizar a Bíblia, né? Acima de dinheiro, acima de sucesso e acima de qualquer bem material, ela precisa de ser valorizada, né? Bendito é o nome do Senhor. Verso de número 128. Por isso considero reto todos os teus preceitos acerca de tudo e aborreço todo caminho de falsidade. E aqui, né, o salmista, ele fala, aceito tudo que tu mandas como certo, eu aceito tudo o que tu mandas, o que é certo, e rejeito qualquer mentira. E é isso que nós devemos fazer também. Aquilo que é certo, nós devemos aceitar. Mas aquilo que é injusto, aquilo que é mentira, nós devemos rejeitar, né? Porque quem ama a Deus deve obedecer por completo, né? E rejeitar o engano, mesmo que seja comum no mundo de hoje, né? Tantas pessoas, né, agindo com injustiça, com engano, com falsidade, com mentira, mas você é serva de Deus, você é servo de Deus, né? Você está no mundo, mas a palavra do Senhor está em você e você vai agir com a verdade, né? Vai rejeitar todo engano, toda mentira, toda falsidade, né? Todo engano para poder obedecer a Deus que você serve, né? Isso é muito importante. Então, é necessário fazer aquilo que é certo, né? É necessário pedir a Deus proteção, é necessário confiar nas promessas de Deus, esperando por elas, com confiança, né? É necessário buscar entendimento da palavra de Deus, e Ele dá, porque Ele dá esse entendimento, né? Esse discernimento, mas nós precisamos buscar, é necessário amar a palavra mais do que qualquer outra coisa, porque ela é a nossa riqueza, né? A palavra, e é necessário rejeitar a mentira e valorizar a verdade de Deus, e a verdade de Deus, aqui a verdade de Deus, ó, é a palavra. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida muitíssimo. Forte abraço.